E nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vós foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Emmanuel vem comentar na lição 104 aqui do livro Pão Nosso, Direito Sagrado. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constitui objeto de ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha de responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo do terreno da fidelidade e da compreensão. Mas entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre eles e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseverem as alegrias de Belém, as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento, revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. A lição de ontem e a lição de hoje, ela vem trazendo mais ou menos a mesma ideia. Ela vem chamando a nossa atenção para dois momentos. Um primeiro momento, quando a gente conhece o Cristo, a gente começa a se dedicar ao seu estudo, coloca disciplina nesse estudo, e a gente, segundo Emmanuel, a partir do momento que a gente começa a colocar essa disciplina, a gente é admitido a esses benefícios da crença e digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Mas só que ele vem falando o seguinte, ele vem falando que quanto mais conhecimento a gente tem, né, mais deveres começam a aparecer para a gente, naturalmente. Isso é natural em todo ser humano. Então ele bota competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Mas ele vem chamar a atenção de que a gente, ao mesmo tempo que é admitido a conviver espiritualmente com o Mestre, os discípulos novos, né, eles ficam ali esperando mais os dias gloriosos daquele convívio em Cafarnaum. Quando aparecem os dias de dificuldade mesmo, a grande maioria se recolhe e não está preparado para essas dificuldades. Gente, isso é uma coisa tão sutil que vai acontecendo com a gente, e a gente tem que começar a perceber esses detalhes. Eu comecei a estudar o Evangelho, se eu abrir essa disciplina para estar sempre lendo o Evangelho e buscando através da oração essa sintonia com os nossos amigos do lado de lá da vida, o que acontece no primeiro momento? No primeiro momento, a gente começa a ganhar força para enfrentar as dificuldades. As dificuldades vão aparecendo. E quando as dificuldades aparecerem, se ao invés da gente ficar lamentando, ficar até blasfemando, às vezes, poxa, parece que eu estou buscando, e aí começa a vir as dificuldades estão vindo como provas para o aluno que está se habilitando a novos serviços mais nobres. Então vai vir crise, vai vir momentos de crise financeira principalmente, momentos em que a gente vai ter dificuldade com a nossa saúde, vai ter problema com o familiar. Isso vai aparecer porque isso é prova natural, normal de todo ser humano. Ninguém está eximido desse tipo de prova. E o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que quando essas provas aparecem, é o momento em que a gente vai ter condição de mostrar para a gente mesmo e para o universo, para a espiritualidade maior, se a gente já tem condições de fazer algum serviço maior. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui.
De repente, do nada, as pessoas começam a confiar em você para trazer alguns assuntos, pedir conselhos. E aí a pessoa começa a ligar, começa a mandar mensagem, começa a conversar e está sendo um aprendizado. Mas aí se a gente naquele primeiro momento a gente fica, ah, meu Deus, essa pessoa vai ligar de novo e fica... A espiritualidade está percebendo, ah, então quando eu precisar dessa pessoa, então eu não posso contar com ela, porque ela perde a paciência rapidinho com os meus filhos que estão aí na Terra. Né? Eu estou imaginando o próprio Cristo pensando assim, né? Ainda não tenho paciência com os meus filhos. E, gente, isso vai ser natural acontecer. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: você começa a entregar quentinha para morador de rua. Daqui, você vai entregar quentinha uma vez por semana, uma vez por mês, vai estabelecer o teu horário de trabalho dentro da tua disciplina. E o que acontece? Daqui a pouco, em todo lugar que você vá, um morador de rua vai procurar, parece que é magnético a coisa, né? Ela parece, não, ela é magnética. Vai ter 100 pessoas, ele vai na tua direção te pedir. Por quê? Porque o magnetismo natural, a espiritualidade, a intuição, através dele, vai empurrar aquela pessoa para cima de você, porque sabe que você está trabalhando. Então, naquele momento, você vai pensar assim, opa, muito obrigado, meu pai, por mais uma oportunidade de ajudar. Ou você vai pensar, poxa, até aqui, por que ontem no trabalho não me procurou, agora aqui também, não quer me deixar em paz? Significa que você não está preparado para esse trabalho que está acontecendo. Porque quando a gente começa a ficar preparado, eu olhei de novo aqui, né? Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Então a coisa começa do lado intelectual, para daqui a pouco partir para o lado moral, para daqui a pouco partir para a sua iniciativa ainda muito tímida de entrar no trabalho, mas conforme a gente vai disciplinando esse trabalho, ou esse estudo principalmente, essa sintonia, naturalmente o trabalho vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. Por quê? Porque a gente fala de trabalho, né? Tem gente que tem pavor dessa palavra de trabalho. Mas a gente tem que pensar o seguinte: os espíritos que estão aqui do nosso lado, esses prepostos enviados aí por Jesus, eles não podem atuar diretamente aqui na matéria. Então, como é que eles fazem? Eles utilizam a gente como instrumento. Então, a gente não deve ter dúvida com relação a isso. Nós somos usados como instrumento o tempo todo. Você vai ter um atropelamento ali, um acidente de carro. Tem um grupo de espíritos ali que são aqueles que estão envolvidos, preocupados com aqueles que vão estar no acidente. Se ele puder te utilizar de alguma maneira, eles vão vir na tua direção, você vai ouvir aquela voz aqui mental, desvia, e quando você desviar, se for para evitar aquele acidente, você vai estar sendo utilizado. Agora, quando a gente é utilizado assim, de maneira, ao invés de ser de maneira esporádica, de maneira inesperada, quando a gente é utilizado de maneira mesmo consciente, a gente está entrando sim numa faixa da nossa vida que é muito interessante, é muito legal, é muito boa. É o que ele falou aqui no início da lição, né? Que essa partilha de responsabilidade entre o superior e o subordinado. Então a gente vai estar naquela condição no primeiro momento de, opa, que bom que eu estou sendo utilizado pelos espíritos para fazer alguma coisa de bom. É uma fase interessante. Agora, eles vêm chamar a atenção também da gente que enquanto a gente não abandona completamente alguns vícios que ainda desonram a nossa vida, alguns comportamentos, alguns pensamentos, a gente não fica 100% afinado com a espiritualidade amiga. Eles tentam nos ajudar, é claro que eles sabem da dificuldade que a gente tem aqui, sabem que as lutas aqui são muito grandes, mas enquanto isso não acontece nessa ou naquela região, eles vão ficar usando a gente naquilo que pode usar, não vão poder usar ainda completamente a gente. Então vai caber o esforço de cada um de nós para a gente aparar as nossas arestas também. E eu vou aqui confessar para vocês que comigo mesmo, ela falou, poxa, o dia que você conseguir largar esse ou esse costume, eu sei quais são os costumes, uma porta enorme vai se abrir. Essa porta continua fechada para você porque você ainda está mergulhado neles ainda. E eu escuto aqui isso e eu fico realmente, né, procurando respeitar o meu limite ainda como ser humano, mas já antevendo, buscando imaginar como vai ser com essas portas abertas daqui para frente. Mas só depende da gente. A gente daqui a pouco, a gente ter a competência dilatada e também os deveres crescidos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.